Ih, botei a cabeça pra baixo. Boa noite. Boa Olá. noite. Tô esperando entrar no Instagram junto ali. Lá. Tô ruim dos olhos. Acho que entrou, né? Entrou. Boa noite para todos. Vamos fazer um louvor então. Vamos começar com uma oração. Cassiane, faz uma oração para nós. Hein? Pai, muito obrigada por a gente poder se encontrar aqui mais uma semana para poder falar sobre Ti, conforme as nossas experiências, conforme os nossos conhecimentos, Pai. Muito obrigada por a gente viver em um lugar que ainda nos permite falar sobre Ti, para que a gente ainda possa adquirir cada vez mais conhecimento sobre Ti, para falar para os outros sobre Ti, Pai. Muito obrigada por toda essa sequência de estudo que a gente pode ter, por toda essa sequência de estudo que tem nos apresentado qual é a Tua palavra, qual é a Tua vontade, Pai. Obrigada por a gente poder crescer em comunidade, para que a gente possa fazer a nossa comunidade crescer em Ti, Pai. Muito obrigada por todas as oportunidades que a gente tem, que o estudo de hoje não seja diferente do que tem sido, Pai. Amém. Que seja um estudo direcionado pela Bíblia, pela Tua palavra e pela Tua vontade, Deus. Não permita que ninguém aqui fale do seu próprio coração, mas fale de acordo com a Tua vontade. Toma conta desse ambiente, Pai, que nada que aconteça aqui não seja de acordo com a Tua vontade. A gente espera, Pai, que o Senhor venha e faça a Tua vontade nesse ambiente. E que a gente possa, através dessa palavra, crescer e mudar e se transformar e cada vez mais sermos pessoas de acordo com a Tua vontade, com a Tua identidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, na presença de Jesus, vamos estar adorando. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte crucifica a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só te adorar e fazer seu nome grande, e tirar o horror que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Oh, glória a Deus. Não sou nada diante do teu amor, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, e pois chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através dos teus filhos
em minha vida e curar minhas feridas, sarar minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós podemos reunir e falar a respeito do amor de Deus. Vou tentar falar mais devagar hoje. A idade vai chegando, vai faltando ar, um pouco de problema pulmonar por causa do cigarro, como muitos anos fumou. Aí depois complica e reclama, diz que... Aí às vezes a gente reclama, pô, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Pô, o cara fumou 30 anos, Deus não tem nada, essa culpa toda é minha. Mas assim, nós estamos numa série de estudo, hoje nós terminamos o estudo, Jesus é o caminho. Hoje já é a 1, 2, 3, 4, 5, sexta aula, sexta conversa que nós estamos falando. A primeira que nós conversamos foi Jesus é o caminho, né? Nós falamos em um âmbito geral, que nós devemos nos desviar dos... já pensou se nós tivéssemos uma vida sem medo, sem dificuldades, né? Depois nós vimos... Dizendo que não está dando para ouvir direito a tua voz. Não está ouvindo? Quem? Dá uma reiniciada no Facebook aí de repente, pode ser que seja, porque está normal. Eu acho que dá uma olhadinha, se não for, daí dá uma avisadinha de novo. Então nós vimos que Jesus é o caminho no primeiro encontro. No segundo encontro nós vimos que Jesus é um caminho para uma vida melhor. Aí nós falamos o que Jesus pode melhorar na nossa vida. E depois no terceiro dia nós falamos que Jesus Cristo é o perdão de todos os pecados, né? É Ele que traz o perdão, por intermédio dele que nós encontramos o perdão. No quarto encontro Jesus Cristo é o caminho para Deus, nós nos encontramos. E a semana passada nós falamos que Jesus Cristo é o caminho para sair da confusão religiosa. E hoje nós vamos falar, eu acho, sobre o assunto principal, que na realidade ele engloba quase todos os outros, é que Jesus Cristo é o caminho para nós irmos para o céu. Tanto na Bíblia como nas experiências que nós temos na vida, né? Até hoje nós não encontramos ninguém que não morreu ainda, né? Todos nós, o nosso caminho certo é a morte. Então nós estamos indo para a morte, mais dia, menos dias. A única coisa que nós temos certeza é que hoje nós temos um dia menos de vida por quantidade de dia que nós vamos ter. Quantos dias nós vamos ter na nossa terra, a gente não sabe. Aqui na terra a gente não sabe. Ontem eu ainda estava vendo um filme que eles fizeram uma enquete mundial para saber se as pessoas queriam saber o dia e a hora em que morreriam. E só 2% das pessoas querem saber quando é que morrem, né? 98% das pessoas não querem saber quando morre. Se eu tivesse a oportunidade de saber quando eu morro, eu queria saber. Cara, eu ia entende, tu te programar. Tá nos 12% dele, então. Mas é que na realidade daí tu acho que daí a pessoa nasceu, né? Que cada tipo de pessoa age de uma forma. Mas na realidade nós deveríamos viver de uma forma a qual eu tinha um tio meu e eu aprendi muito com ele que ele dizia assim: eu vivo como se fosse morrer amanhã e trabalho como se eu nunca fosse morrer. Então, eu trabalho como se eu nunca fosse morrer, né? Porque eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir todos os meus compromissos, mas eu vivo como se eu fosse morrer amanhã. O problema é que as pessoas, elas trabalham tipo bicho para juntar dinheiro, juntar isso e aquilo, aquele outro, e não vivem. Essa é a realidade, eles não vivem. Que eles passam, o senhor deles é o dinheiro, o senhor deles é o emprego, e isso não pode ser. Então, quando nós vemos que, tanto na Bíblia quanto as experiências que nós assistimos, nós vemos que não existe, que ninguém vai ficar para semente. E o versículo que nós resolvemos falar hoje está em Hebreus 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. É um versículo que, sério, eu nunca vi ninguém pregar a respeito desse versículo. É um versículo que não agrada os ouvidos da gente.
né? E então ele é bem complicado, mas a gente não está aqui para escolher qual é o versículo que nós temos que pregar. Nós temos que pregar o que a Bíblia manda que nós pregamos. Hoje o próximo está que nem aquele dia, não tá afim de trabalhar. É assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, todos nós vamos morrer e todos nós vamos comparecer diante do juízo. Agora, aí nós temos os movimentos, né? Tem pessoas que têm pensamento amilenista, pós-milenista, pré-milenista. Não importa qual é o pensamento que você tenha, o interessante é que nós vamos morrer e vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse foi uma matéria que eu fiz na faculdade que me abalou muito. Uma das matérias que foi de um livro acho que foi do Atman Nee, que eu li esse livro também, que é Tribunal de Cristo. Eu acho que foi, né? Eu passei até para vocês, né? Do Atman Nee, Tribunal de Cristo. E eu li aquele livro, gente, vocês não têm noção, eu saí acabado quando eu terminei de ler aquele livro. Porque muitas vezes nós confiamos no que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz para nós que aqueles que estão em Cristo não há condenação, Romanos 8:1, né? Quem está em Cristo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Então não tem condenação. Só que a palavra, ao mesmo tempo que ela diz que não existe condenação, ela diz para nós que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Para receber o que fizemos de bem e de mal por intermédio desse corpo. Toda a palavra que nós proferir, ela será cobrada no último dia. Por isso que hoje, eu acho que é um assunto um pouco mais pesado, para nós olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos falando. Ver o que nós estamos fazendo. Como nós estamos agindo. Se nós estamos vivendo uma vida cristã verdadeira. Sim, da forma que tu age, outra pessoa agir, tu passaria a mão por cima, porque às vezes, então nós falamos ali nos cultos de terça-feira, quando nós estamos conversando, e que nós temos essa mania, né? Quando a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar para não ser julgado, ela diz que porque nós julgamos parcialmente, ou seja, eu vou julgar a mim parcialmente, eu vou julgar a Dilce parcialmente, os meus filhos parcialmente, eu vou ter uma parcialidade naquilo. Eu vou cobrar de uma forma diferente, ao qual, se eu pegar um morador de rua, eu vou cobrar com uma outra, com mais afinco, com mais as benesses da lei para os meus e os rigores da lei para os outros. É assim que nós fizemos, e a palavra de Deus não diz isso para nós. Nós temos que ser iguais para todos. Então, a forma qual nós estamos agindo é a forma qual nós vamos passar diante do tribunal de Cristo. E aquilo me afetou muito, aquela leitura daquele livro, porque eu comecei a ver o quanto eu vou chegar lá no tribunal de Cristo e vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Sabe que às vezes a gente acha assim, eu sou crente, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí tu começa a olhar para a tua vida de verdade e começa assim, meu Deus, como eu não sou cristão. Como eu estou longe de viver o cristianismo puro e simples. Porque, se nós olharmos como Cristo vivia o Evangelho, nós vemos que é uma forma completamente diferente do que nós vivemos. E a palavra de Deus diz para nós, no livro de Atos, que eles foram os primeiros a serem chamados de cristãos, porque eles viviam conforme Cristo vivia. Então, quando as pessoas nos chamam de cristão, elas estão dizendo para nós que nós somos conforme Cristo. E aí nós olhamos para dentro de nós e será que nós temos sido conforme Cristo mesmo? Ontem nós conversando aqui em casa a respeito disso, por exemplo, Jesus Cristo teve um nascimento, nós falamos isso também na terça-feira. O nascimento de Cristo foi por intermédio de homem, então ele é homem, ele foi 100% homem quando esteve aqui na terra, e ao mesmo tempo ele foi 100% Deus. Mas quando ele era 100% homem, ele não era completo. E é isso que nós conversávamos ontem. Por exemplo, ele tinha onipresença quando ele estava aqui na terra? Não, ele não tinha onipresença. Ele não estava em todos os lugares, ele estava só aqui na terra. Ele não usurpou ser Deus e abdicou de ser Deus para ser um ser humano e deixou de ser onipotente. Ele deixou de ser onisciente. Mas como é que ele não era onisciente e ao mesmo tempo ele sabia de todas as coisas?
sabia de todas as vontades do Pai, a ponto que quando ele chegou na morte de Lázaro, ele disse: Senhor, eu sei qual é a tua vontade, mas para que eles vejam aqui na volta, eu vou falar, te levanta e vem. Mas ele sabia qual era a vontade de Deus. Ah, porque ele era onisciente? Não, ele não era onisciente, ele era íntimo de Deus. Íntimo de Deus. E quando alguém diz para nós, liga o telefone e diz para nós assim, eu contei isso na terça-feira a respeito de Tia Marlene, né? Isso. Na terça-feira eu falei ali na Tia Marlene uma coisa que eu nunca tinha falado. Era uma coisa que poucas pessoas sabiam que eu tinha falado no particular. A minha tia Marlene chamaram todos os parentes porque ela estava à beira da morte, não tinha mais volta. Ela tinha a doença do malária, né? Não, ela tinha Chagas. Doença de Chagas. Ela tinha doença de Chagas. E ela não tinha mais volta. Chamaram as famílias todas, venham para fazer as últimas condolências lá, para ver ela para a última vez com vida, porque ela vai morrer, ela não passa dessa noite. E veio para mim uma voz que dizia assim, não, ela não vai morrer, essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. E eu fiquei quieto, assim, cara, eu não vou abrir minha boca. Como é que eu vou chegar e vou dizer que... E aí de repente a mulher morre e vão rir da minha cara. Ou seja, eu tive medo. E porque eu não tinha intimidade com Deus. Como hoje ainda continuo não tendo intimidade com Deus. Se Deus falasse isso para mim hoje, vai lá e diz, vai lá no cemitério, não. Pode ser no cemitério mesmo. Já pensou se Deus dissesse assim, vai lá no velório do fulano de tal e ressuscita ele. Tu sair de dentro da tua casa, tu vai entrar dentro do velório e vai dizer, botar a mão em cima do morto lá e dizer assim, em nome de Jesus te levanta. Se nós tivéssemos intimidade com Deus, seria assim. Nós conheceríamos qual é a vontade de Deus. Então, esse é o medo de olhar às vezes para a gente, nós dizermos que nós somos cristãos, enquanto na realidade nós estamos vivendo qualquer tipo de coisa e não o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro nós vemos Cristo sendo simples. E sabe o que nós queremos ser? Nós queremos chegar nos lugares e arrotar que nós sabemos. Que nós somos superiores aos outros. Porque eles não podem estar fazendo isso porque eles estão errados e nós estamos corretos. Não é isso? Cristo nunca disse que ele estava correto. Toda vez ele disse assim, na palavra de Deus está escrito tal coisa. Mas eu, porém, vos digo tal coisa. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter uma intimidade com Cristo ao ponto de não temer as coisas as quais nós vamos fazer porque Ele mandou nós fazer. Mas, como é que nós vamos fazer as coisas que Ele mandou se nós não temos intimidade com Ele? Qual é o nosso tempo junto com Deus? Vocês pararam para pensar que a gente passa 1 hora, 2 horas no Facebook, no Instagram, mas eu estou trabalhando lá, eu estou postando a forma de eu ganhar pão. Eu não estou dizendo para ti que tu não queira ganhar pão, mas tu não fica 2 horas postando do teu trabalho, mas tu fica vendo a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, fazendo tudo que é tipo de coisa. E aí sabia que a gente chega no fim do dia e diz, hoje eu não tive tempo de orar. Hoje eu não tive tempo nem de abrir a minha Bíblia. Esses dias eu disse, olha no aplicativo da Bíblia de vocês aí, e quantos dias vocês estão que a Bíblia diz ali, né? Quantos dias? É lógico, eu estou falando isso para quem lê na Bíblia no celular. Agora, a pessoa que lê a Bíblia física, é lógico que não vai ter como saber. Mas a gente sabe quantas vezes leu por semana a Bíblia. Quantas vezes nós temos olhado a Bíblia. Sabe, às vezes, eu estava de folga de quinta para sexta, né? Não, de sexta para sábado. Sexta para sábado eu estava de folga. Eu disse para eles, vamos ver um filme? Aí nós sentamos e olhamos um filme. Fazia tempo que a gente olhamos 2 filmes, né? Ficamos 2 filmes, vimos 2 filmes a fio. E é lógico que a gente precisa desses momentos, né? Nós precisamos desse momento. Mas depois ela foi dormir e eu não conseguia dormir. Eu virava para lá, virava para cá, virava para lá, virava para cá. Porque a gente trabalha de noite, tu já perde um pouco da intimidade com o sono durante a noite. E aí eu liguei o computador e disse, quer saber uma coisa? Eu vou estudar. Era 4 horas da manhã. Peguei e fiquei até às 7 horas da manhã estudando. Das 4 da manhã às 7 da manhã estudando a palavra de Deus.
Podia ter feito qualquer outro tipo de coisa, como eu gosto de fazer, às vezes eu abro aqui esses videozinhos, aplicativo de vídeo pra gente rir, mas a gente tem tempo para todas as coisas. Nós temos é que saber o tempo ao qual nós temos que nos regrar, Eu vou orar 1 hora por dia, vou orar 5 minutos por dia, lá sei eu quanto tempo tu vai orar, entende? O problema é que nós nos dizemos que somos cristãos, mas nós não temos compromisso com Deus. Nós não temos compromisso com Deus. Por exemplo, Deus, a gente paga todas as contas. Se sobrar dinheiro, a gente dá a parte a qual pertence a Deus. Enquanto a palavra de Deus diz para nós que em primeiro lugar nós temos que tirar a parte de Deus e depois as outras coisas. Em primeiro lugar, a gente levanta da manhã correndo e vai tomar café e vai trabalhar. E se dá tempo, a gente fala com Deus. Então eu quero mostrar para vocês que em todos os pontos da vida da gente nós somos negligentes. Teve uma vez que eu vi uma pessoa falando que estava estudando sobre maternidade, né? E que já sabia, assim, tipo, tudo que precisava fazer, mas não tinha tempo de colocar em prática o que estava aprendendo. Daí a pessoa, para quem ela mandou mensagem, disse, então, para de olhar tudo que eu estou ensinando e vai colocar em prática o que tu já sabe, né? Então, às vezes, a gente usa o tempo como desculpa, mas na verdade não é o tempo o nosso problema, é a prioridade. Em vez de ela estar colocando em prática o que ela estava estudando, ela estava estudando, mas eu não tenho tempo de colocar em prática. Então chega de estudar, vai colocar em prática o que tu já aprendeu. Não serve pra nada, né? Até ao contrário, nos tornamos pessoas arrogantes e chatas, né? E daí a gente pega e fala, né? Eu não tenho tempo para buscar Deus. Não é tempo. Tempo a gente tem porque se acontecer qualquer coisa a gente vai parar e a gente vai fazer. A questão é a prioridade. A gente não tem priorizado esse tempo com Deus. Porque se eu começo a trabalhar às 7 da manhã, eu acordo às 6, cara, eu acordo 15 para 6, eu acordo 5:30 e vou fazer isso antes do meu trabalho. Não tem como eu fazer antes do trabalho, então eu vou chegar em casa e a primeira coisa que eu vou fazer é ter o meu tempo com Deus, porque isso é importante. Se a gente não prioriza, o que eu tenho aprendido a gente não prioriza o que a gente não ama. Então, se eu não tenho priorizado Deus, é porque eu não amo Deus o suficiente. Porque Ele, né, Jesus, saiu lá do trono dele, veio aqui, Ele podia dizer, não tenho tempo para isso, eu tô aqui no meu reino, eu tô aqui no céu, eu tô aqui na minha casa. Eu tô do lado de Deus, cara. Tô do lado de Deus, vou sair do lado de Deus para ir aí salvar vocês, né, regenerar vocês. Não, Ele saiu por quê? Porque o amor de Deus era grande. E a gente não consegue tirar, às vezes, 10, 15 minutos para ler, ou para orar, ou às vezes a gente só ora e não busca conhecer, né, a vontade de Deus, a palavra de Deus, que são coisas importantes. Então, a gente não é que a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade. E por que a gente não tem prioridade? Porque a gente não ama Deus o suficiente para isso. Porque se a gente amasse, a gente abriria mão de ficar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no banheiro ou, sei lá, em qualquer outra coisa. E não amar Sério? Deus o suficiente é, inclusive, não cumprir o primeiro mandamento, né? O mandamento mais importante. Então, se a gente se diz cristão e não consegue cumprir o primeiro mandamento que Ele nos passa, que é amar Ele sobre todas as coisas, então, será que a gente é cristão? Né? Isso tudo vai levar. Depois você terminar. Então, aí, questão de prioridade, né? Então, tu pensa assim, dos momentos que a gente está bem e dos momentos que a gente está mal, né? Qual a porcentagem que a gente está buscando a Deus? Nos momentos que está mal, nos momentos que está bem, né? Se parar para pensar nisso, né? Eu, particularmente, nos momentos que eu estou mal, eu gasto muito mais tempo buscando a Deus do que nos momentos que eu estou bem. Aí, muitas vezes, a gente reclama ou não quer ficar mal ou ter dificuldade. Mas se na dificuldade a gente clama ao Senhor. O objetivo não é falar ao Senhor. É como Né? se a gente Por que tivesse acontece isso relativamente, né? É proporcional, né? Quanto mais dificuldade, mais a gente busca Deus. Mas por quê? Tempo ruim a gente busca Deus, tempo bom a gente não precisa. Não e precisa. a gente reclama que tem muita dificuldade, né? Mas é o único jeito da gente buscar Deus. É por isso que eu citei hoje, gente, o Tribunal de Cristo de Duarte Monnier. Gente, aí se a gente olha para dentro da gente, cara, eu tenho sido cristão de verdade. É isso que fala aqui hoje, o capítulo que nós vamos conversar hoje. É isso. Eu tenho intimidade com Deus.
palavra de Deus diz para nós que existem dois caminhos, o céu e o inferno. O céu é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Nós temos obedecido a palavra de Deus. Nós temos colocado ela em prática na vida da gente verdadeiramente. Nós temos feito as coisas que Deus manda na vida da gente. Nós temos dado prioridade para as coisas de Deus. Nós temos colocado em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, daí a gente começa a olhar muitas vezes e nós vemos que, cara, não é. Não é. Isso nós estamos... Aí eu olho, eu vejo, eu gosto muito de ler, aí tu pega... Uma vez perguntaram para Martim Lutero, disse assim, reverendo, não sei se era reverendo, se era padre, como é que chamava ele, mas eu era padre, eu acho, né? Padre, vamos supor que amanhã o senhor tem um dia cheio, um compromisso das 6 da manhã às 10 da noite, sem parar. O que o senhor faz para orar? Levanta às 3. Se eu tenho compromisso às 6 da manhã, eu levanto às 3. Eu jamais posso, ou abro mão de compromissos, porque o meu compromisso principal é Deus. E será que esse tem sido o nosso compromisso principal? É o que a gente diz que agora com esse negócio, com esse evento da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa e começaram a se afastar cada vez mais de Deus. Por quê? Porque tu tem tudo à mão. Por exemplo, eu pego 10 horas da noite, eu logo às 5 para as 10. Por exemplo, tem gente que pega às 6 horas da manhã, daí o cara acorda às 5h15 para 6, vai no banheiro e trabalha. Tu não tem nada de dificuldade. E isso facilitou a vida da gente, de nos afastar de Deus. Sabe, daí nós começamos a morar dentro da mesma casa, com a mesma família, e muitas vezes nós estamos mais afastados do que quando nós estávamos trabalhando na empresa. Nós não vamos mais, vamos na igreja muito pouco, nós vamos mais pela live. E aí, sério, deixa eu falar para vocês aqui, tem não sei quantas pessoas tem na live que eu não enxergo. Mas, tu acha que é a mesma coisa tu assistir na live e tu assistir aqui? Não, não é. Aqui nós temos comunhão. A comunhão dos santos é o qual Deus nos diz. É lógico, cara, tu não tem como vir, fica em casa, assiste a live. Por exemplo, a mãe que assiste a live, a Marta, né? Que assiste a live lá, uma tá em Porto Alegre, outra tá em Torres, não tem como assistir ela, não tem como estar aqui junto conosco. Mas, cara, se tu tem condição de estar aqui junto conosco, vem estar junto conosco. Entende? Não, do lado do outro, é um confortando o outro, é um ajudando o outro a levantar e a alcançar as vitórias. Não é alcançar a vitória, é alcançar Deus, é ter mais conhecimento de Deus, é tu me ensinar como é que eu devo adorar a Deus e eu ensinar a ti como nós devemos adorar a Deus, e os dois juntos adorar a Deus. Nós saímos pelos mundos propagando o Evangelho para as pessoas, é isso que é o Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz para nós assim, gente. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Mateus 25, 31, 33. Existe dois grupos diferentes. É o grupo que vai para o inferno e o grupo que vai para o céu. Se a palavra de Deus diz para nós, e nós fizemos isso todos os meses na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente bebe para sua própria condenação. E se nós nos examinar a nós mesmos, nós não seremos condenados com o mundo. É para isso que serve esse dia, a gente olhar para dentro de nós e ver se de verdade nós estamos sendo cristãos. No versículo 41, eu estou olhando em Mateus 25, tá, gente? Eu leio do 31 ao 33. No 41 diz para nós assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não está preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E sabe qual é a tristeza? Que a palavra de Deus diz para nós que poucos são os escolhidos. Poucos.
E quando nós vemos a pregação do Paul Washer, se quiser, a pregação impactante, tem na nossa página lá, a pregação do Paul Washer, na página lá do Ministério Pastoral no YouTube. Ele começa a pregação dizendo assim, daqui 100 anos, 95% de vocês que estão aqui dentro da igreja vão estar no inferno. Sabe, duras palavras, mas é uma realidade. Só para começar. Outra frase muito boa que ele fala nessa pregação é que Deus não é um pai ruim, né? E isso para mim foi mais impactante do que essa primeira frase, assim, porque quando a gente passa pela rua e vê um adolescente de 13 anos no meio de uns caras de 30 e poucos, fumando, sabe, se entupindo de droga, bebendo, a gente olha e a gente não pensa esse adolescente não presta, a gente pensa o pai desse cara é irresponsável. Porque um pai que deixa o filho fazer isso é um pai que não ama. E Deus não é um pai que não ama os seus filhos. Deus não é um pai responsável. Então, se hoje em dia tu consegue dançar com o pecado, se hoje em dia tu consegue aproveitar o teu pecado sem nenhum tipo de punimento, sem nenhum tipo de arrependimento, então talvez Deus não seja o teu pai. Porque Deus não é um pai ruim. Ou muitas vezes a gente passa na rua e vê esse cara de 13 anos e, cara, não acontece nada. Nós não sentimos nada. É como eu falei a semana retrasada aqui, ele virou Uma parte da paisagem. uma parte da paisagem. Nós vemos pessoas, cara, tem 400, eu acho, não sei quantos, eu acho que tem mais de 1000 moradores de rua aqui na Grande Florianópolis. Mais de 1000 moradores de rua e a gente vive a vida normal. Entende? Será que... ajuda porque julga o que a pessoa vai fazer com a ajuda que dá, né? A gente deixa de fazer a nossa parte porque a gente julga pensando, não sei o que Não vale a pena. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Quando nós casos, né, tem que avaliar também a situação se não te coloca em risco, né? A semana passada... Não, o problema é o risco, sim. Né? Essa semana eu me senti mal de ter passado por uma situação de poder ajudar alguém que veio me pedir ajuda por conta do risco, porque eu tava, vamos dizer assim, fui pego desprevenido, quando eu olhei para trás o cara já tava ali me perguntando, me pedindo dinheiro, dizendo que tava com a perna ruim, que precisava uma passagem de ônibus até não sei onde, cara. E eu com o dinheirinho no bolso que tinha recebido, morrendo de medo, porque, cara, tava escuro, não tinha mais ninguém, só eu ali, já com a moto ligada, não sei se esse cara, se o interesse dele é esse mesmo ou não. Então eu fiquei numa situação, eu fiquei triste de não ter ajudado. Só que eu não ajudei por conta eu sempre penso lá na frente, cara, isso pode me prejudicar de alguma certa forma, no sentido de me levar a algum risco. Então assim, vai fazer uma atividade de atender os moradores de rua, sai pra fazer. Agora, quando é sozinho e tu tá numa zona de risco, tem que ter um cuidado. Porque eu gostaria de ter ajudado ele, fiquei triste de não poder ajudar. Mas eu fui prudente, porque eu sabia que eu tava chegando e ia ir pra casa e eu precisava estar com meus em casa. Então eu fiquei com medo de ter qualquer tipo de situação ali que não fosse verdade aquilo ali, porque a gente sabe, infelizmente, que muitos estão ali de uma forma para se aproveitar. Mas claro que sempre tem uns ali que estão ali precisando de um auxílio, de um apoio, né? Então, assim, eu tenho receio, mas ao mesmo tempo assim, tá, vamos sair para fazer alguma coisa, é uma coisa. Agora, sabe, quando tu se coloca numa situação ali onde não tem mais nada, se o cara te tirar uma faca, alguma coisa, você vai ter. Então, assim, eu tenho esse receio, mas eu fiquei triste e não consegui ajudar o cara. Eu gostaria de ter ajudado, mas eu fiquei triste porque não ajudei. Uma vez? Pesado, sabe? Talvez, se eu confiasse mais em Deus, talvez. Mas eu acho que tem a prudência do homem também, sabe? Uma vez eu estava vindo lá eu saí do Cobrasol e estava vindo pela Marginal e passei pelo roçado e tinha um cara caído, lembra disso? Tinha um cara caído no roçado ali, no meio do roçado. Como é que eu vou parar com a minha família ali, com o morador de rua? Cara, ele pode estar se fazendo que está deitado, eu não sei. Sabe o que eu fiz? Eu andei 1000 metros para frente, larguei o carro e vim a pé. Se ele fizesse alguma coisa, ele fazia comigo, não com a minha família. Agora, eu não posso, às vezes a gente esfria demais a ponto de não perceber a paisagem, né? Cara, sério. Eu sei, a situação é complicada da gente. Cara, mas é complicado, mas nós não podemos deixar. Entende o que eu quero dizer? Quando nós somos cristãos de verdade, nós não podemos deixar a coisa assim. Nós temos que fazer a diferença assim. A gente tem que Nem ser prudente. Conversar, né? Não dá para o cara estar pedindo umas conversas com ele. A gente tem que ser prudente, como o Fih falou. E eu acho que essa é uma parte muito boa de a gente poder, no lugar que a gente mora, viver em comunidade cristã. Porque naquele momento talvez não fosse uma boa ideia
parar, ajudar quem precisava, ou várias outras situações, talvez no momento a gente não possa fazer, mas a gente vive em comunidade, a gente pode contatar, né, os nossos irmãos e fazer essa boa ajuda. Eu acho que essa é uma parte muito linda, né? Não se culpar por naquele momento não ter tido a possibilidade de fazer o que tu sentiu de fazer, mas entender que eu posso em algum momento voltar aqui com a minha igreja mais seguro e fazer o que Cristo chamou. Ou fazer, porque às vezes, deixa só na mesma ideia, outra vez que eu me senti, me senti acuado na situação, que estava acontecendo. Eu passei e parei, fiquei cuidando ele para ver se qualquer coisa, mas eu liguei para a polícia. E aí esperei a polícia chegar. Quando a polícia chegou, eu fui lá junto com ele. Entende? Tu tem essa oportunidade também. Cara, o cara tá caído na rua, chama a polícia, se tu acha que entende. Tu vai ajudar. Continua. Só deixa eu abrir o versículo aqui. Eu abri um capítulo porque eu ia comentar uma coisa, mas aí no fim acabou casando outra coisa, né? Romanos 5, no versículo 6, ele fala, 6 em diante, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a ação de Cristo, a Josi tinha comentado ali sobre a gente às vezes não ajuda por medo do que a pessoa pode fazer, né? É muito fácil ajudar quem por julgar o que a pessoa vai fazer com a nossa vida. Não, exatamente. A gente não é o medo do que a pessoa pode fazer com a gente. O medo do que a pessoa pode fazer com o recurso. Os dois lados. A gente tem. É o que eu falei. A Josi comentou, a gente não ajuda por medo. A gente pensa, cara, eu vou dar um dinheiro pro cara comprar comida, ele vai comprar drogas. Só que assim, aqui a gente leu muito claramente que a gente pode até morrer por um justo. Então, se a gente tem certeza que a pessoa vai comprar comida, é fácil a gente dar dinheiro, sabe? A gente precisa começar a se colocar em situações onde a gente não sabe mesmo onde vai dar. Ajudar pessoas onde a gente não sabe o que essas pessoas vão fazer com a gente. Não estou falando da situação do Felipe, mas muitas vezes eu já passei por lugares onde eu tô dentro de uma igreja e eles falam, cara, essa galera, essa família aí não é confiável. A gente nem dá muita moral para essa família. E a família é ignorada dentro da igreja e a gente não tá ajudando por medo de que eles possam sair falando mal da gente, sabe? Não foi pelos pecadores que Cristo morreu. E aí em 1 João 3,16, que a gente sempre cita, ele fala, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por quem? Não pelo justo. Cristo deu a vida pelo pecador. Se a gente deve fazer a mesma coisa que Cristo, a gente deve dar a nossa vida pelo pecador, né? Então, a gente sair desse ambiente onde eu sei o que essa pessoa vai fazer com o que eu estou ajudando, eu sei que essa pessoa não vai me fazer mal se eu ajudar, e entrar num ambiente, ela é tão pecadora quanto eu, sou eu confiável? E se alguém me negasse algum tipo de coisa? Eu vivo em comunidade para ajudar e ser ajudada também. E se eu entrar numa igreja e ser ignorada, precisando de ajuda, e ser ignorada porque as pessoas têm medo do que eu posso fazer, né? Então é isso, a gente deve se colocar todos os dias à disposição de morrer, não necessariamente literalmente, mas figurativamente também. Tu chegar e se aproximar de uma pessoa que ninguém gosta, as pessoas vão parar de gostar de ti também, vão parar de te achar confiável também. Mas a gente não deve se preocupar com a nossa identidade do mundo, né? A gente deve ter a identidade de Cristo. Eu tenho um exemplo bom nisso que aconteceu comigo na igreja, que veio um cara me pedir 15 reais. Eu não acho que eu não contei aqui, eu acho que ainda não contei. O cara me pediu 15 reais, porque ele chegou para mim e disse assim, o senhor me consegue 15 reais que eu consegui uma entrevista de emprego? Eu preciso ir amanhã lá fazer a entrevista de emprego. Eu não tinha um centavo no bolso. Aí eu pedi, era ali na Igreja Batista, ali eu pedi para um irmão da igreja, tem 15 reais para me emprestar? Depois eu te dou. Aí ele disse assim, o que tu quer? Eu disse, não, é que eu quero dar 15 pila pro cara ali. Ele disse, não, mas nem dá, cara, isso aí ele tá te enrolando. Eu disse, não, só me diz, tu tem 15 para mim emprestar? Eu vou te pagar, não é o cara, eu vou te pagar. Ele disse, tu que sabe, me deu os 15 reais e eu dei os 15 reais para ele e ele foi embora. Não foi isso. Ele me deu, eu pedi 15 reais emprestado, ele me deu os 15 reais, eu dei os 15 reais pro cara e aí ele veio e disse para mim, cara, tu perdeu dinheiro, né? Aí eu disse para ele assim, eu quero que vocês reflitam hoje a respeito disso que eu falei para ele. Se ele veio e me pediu esses 15 reais porque ele precisa para fazer a entrevista de emprego,
e eu não dou os 15 reais pensando que ele vai fazer alguma coisa errada, o problema é meu. Se eu dou os 15 reais para ele, é para entrevista de emprego, e ele sai daqui e vai ali e compra droga, aí é um problema doença, problema de doença, problema de doença. Se ele veio aqui e me enrolou para me tirar 15 reais, aí o problema é dele. O problema nunca pode ficar na minha mão. Eu não posso deixar. A palavra de Deus para mim é que quando eu chegar no céu, eu tenho que chegar com as mãos limpas. Eu não posso deixar as minhas mãos sujas. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que sair dando dinheiro para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Continua no que o Felipe disse, É. tem que ser prudente. Isso, não, tem que ser prudente, porque a minha família precisa de comer. A minha família precisa de comer. Aí, por exemplo, há casos que a gente ajuda, há casos que a gente não ajuda. A gente sente no coração, né? Vamos lá, tem pessoas que me chamam, pedem coisa pra mim, cara, não me toca no coração, eu não fico nem um pouco triste de não ajudar. Não fico, porque aquilo não tocou no meu coração. Agora, a pessoa que toca no meu coração, eu ajudo. Isso aí entra o discernimento, né? Isso. Se a gente tá em comunhão com o Espírito, a gente consegue ter esse discernimento. É que Deus vai tocar em mim. Aí vamos lá. Aí se ele não tocar em mim, é porque ele vai tocar em ti que está no carro de trás. Eu estou falando a respeito de um cara que estava lá na. Eu nunca dei dinheiro, é difícil, cara, é quase nula a ideia de eu dar dinheiro em semáforo. E um dia eu peguei e dei o dinheiro. Né? Eu disse, ué, tu tá dando dinheiro pro cara, eu senti no coração que era para eu dar para ele. Entende? Então Deus vai tocar no meu coração para dar. E Deus vai tocar no teu coração para dar, no coração dela para dar. Ele vai dar, ele não vai tocar no meu coração toda a vida, porque eu não tenho dinheiro para dar para todo mundo. Mas ele tem vários filhos, ele vai tocar. Então quando Deus tocar no teu coração, faça. Isso é a vontade de Deus. Na verdade, essa questão assim de... Eu já tive bastante experiência com população em situação de rua, com pessoas que tem problemas com álcool e drogas e tal. E a questão é bem isso aí, da prudência e da inteligência, usar a inteligência também. A última abordagem que eu participei era um final de semana e à noite, quase meia-noite. Daí um senhor comentou, eu preciso trabalhar e eu preciso de dinheiro porque amanhã eu vou voltar para minha cidade e eu vou arrumar um serviço lá. Só que daí eu tava com um grupo assim, relativamente com uma experiência boa. E daí tava um pastor junto, daí ele disse assim, então, o seguinte, agora tu não vai pra entrevista, né? Agora é quase de madrugada, aí é quase meia-noite, tu vai que horas? Tu vai quando? Eu vou amanhã. Que horas? 9 horas da manhã, então tá. E então, aqui bem perto tem uma igreja, amanhã então tu vem nessa igreja que eu vou estar aqui na frente, e aí eu vou te ajudar, ou eu vou te levar lá, ou eu vou arrumar passagem, enfim. Esse pastor está esperando até hoje. Sim. Então. Faz tudo. Então. Só que o que ele fez? Ele usou a inteligência na questão da segurança. Ele disse assim: é uma pessoa que eu não conheço e que não tem como agora, vai dar meia-noite eu dar carona para ela. Sim. Então ele usou a inteligência, porque daí o que ele falou, Ivan? Amanhã tu pode estar comigo aqui, se não arrumou outra pessoa. Então ele deu, não, se precisar, amanhã eu venho. E daí eu tava perto lá da igreja, daí ele disse assim, então tá, qualquer coisa eu te ligar. Ele não me ligou, daí eu liguei pra ele, não, o cara não apareceu. E aí, tipo, a questão do alimento, eu já várias vezes, tô morrendo de fome, então tá. Então faz o seguinte, daqui 15 minutos você me encontra lá naquele lanche. Só que normalmente quem tá em situação de rua, às vezes passa a madrugada inteira caminhando. Passa horas caminhando. Até para questão de, tipo assim, dorme durante o dia, então de madrugada caminha, até para recolher coisa para depois vender, enfim, material reciclado. E daí, qual o problema da pessoa caminhar 15 minutos para ela pegar o lanche? Até porque daí tu combina um local seguro, vai ali naquele lanche ali, só que me encontra daqui 15 minutos. E uma vez eu falei isso para um rapaz lá perto de Guatemi, ele eu vou contigo. Não, me encontra daqui 15 minutos lá. Não, eu quero ir contigo. Não, cara, me encontra daqui 15 minutos lá. Então eu vi que ele estava mal intencionado, ele já estava querendo entrar no meu carro. Deu, não, cara, não precisa ir comigo. Daqui 15 minutos, se tu estiver lá na frente daquele lanche, eu vou te dar um lanche. Porque de lá é um local seguro, tem mais gente e tal. Então é questão de usar a inteligência. Claro, que nem o Miro falou, se Deus tocar para te dar o dinheiro, beleza. Mas, em primeiro lugar,
tem a questão da prudência, né? E ali o cara não me deu muita opção, né? Porque ele já falou que ele tava com a perna machucada e que tinha que voltar até o roçado. Cara, se tá com a perna machucada, ele não pode ir caminhando até tal outro lugar. E aí ele precisava, teoricamente, de uma passagem, mas ele não sabia o que nesse caso. Não conseguiu usar mais inteligência antes de sair fora. Porque, Não, mas foi uma inteligência, né? Sim. Porque tu não colocou em risco... Mas eu tá fiquei falando chateado porque eu não ajudei o cara, porque eu senti que de ajudar o cara, mas no sentido de... nós temos que ter inteligência. Não é que eu senti de ajudar, não ouvi mais, eu ajudo ele, não, porque eu acredito que eu ajudaria. Mas eu não fiz nada, eu me sinto incomodado de não fazer nada. Mas se é uma coisa, se é uma intervenção de Deus, não. Deus vai colocar alguém ali, ele pode usar um carro que está passando ali com 2 pessoas, que é mais seguro que uma. Então Deus não vai deixar aquela pessoa na mão. Já me aconteceu o caso de eu dizer não, andar 100, 200 metros, 1 quilômetro, fazer a volta e voltar lá. Sim, a vontade que eu tive foi essa. Na realidade, de repente, se separasse um valor, O cara cheio de blusas, de um monte de coisa. de repente, se separasse um valor, vai lá e diz, ó, eu consegui 5 pila aqui, eu vou te dar 5 pila. Entende? Não Então, tinha recebido, só tinha. é uma forma. Só tinha coisa grande. A frase que é muito Eu só tinha famosa, 50. uma frase que é muito famosa é que Deus trabalha de maneiras misteriosas, né? E eu tava pensando isso na história que o pai contou ali da tia dele, porque às vezes a doença dela era para a glória de Deus, porque ela ia sobreviver, mas às vezes era para a glória de Deus porque esse teu testemunho faz diferença até hoje, né? Então, às vezes, o que tá te incomodando não é porque naquela situação era para te ajudar Tá só a preparando. pessoa. Às vezes era para te incomodar, para te questionar o que tu tem feito. Entendeu? Então, às vezes, o plano de Deus não é o que é óbvio pra gente. Às vezes é o que está escondido e a gente só vai se tocar mais pra frente. Eu acredito que a vida do pai tenha mudado muito através desse testemunho da tia dele. Não porque ele não contou, mas o fato dele não contar incomodou ele no sentido de intimidade com Deus. Quando saber se é a voz de Deus? Quando que eu vou ter coragem? E hoje ele é mais trabalhado nisso por conta dessa experiência. Talvez a tua experiência não é pra te ficar te cobrando. Eu não ajudei o cara, e se era da vontade de Deus, e se eu não fui um bom servo. Então então daqui pra frente, o que eu posso fazer intencionalmente pra cumprir a vontade de Deus, sabe? Então às vezes é uma experiência de Deus te mostrar, né? Como que eu posso mudar os meus passos pra me encaixar mais na vontade de Deus. Aquela situação pode ter sido uma corda, sabe? Eu sinto assim aqui, por que eu senti mais um pesar? Porque eu queria ter conversado com ele e entendido a situação. Porque quando o cara é muito oportunista, ele só quer dinheiro, só quer alguma coisa, ele mesmo vai acabar saindo fora, porque não tá a fim de conversar. Ele não vai querer perder tempo. E aí, assim, tu também vai dosando que tipo de abordagem que ele tá te fazendo. Se tu tá conversando, né? Eu tenho vontade de conversar com essas pessoas todas as vezes. Só que realmente foi um momento, assim, que eu me vi acuado, porque... o cara chegou como um elemento surpresa, com jaqueta, com um monte de coisa, tava sozinho na frente da clínica, à noite, tudo fechado na nossa rua, não tem movimento nenhum. O Ivan Eu já- assim, quando ele me chamou, ele já tava vindo, eu apertei o botão na moto, liguei e já vou ir pra cima dele com a moto. E que perdi que foi ele, mas ele, não, beleza, pum, pá. Porque eu já tava já em prontidão de frente pra ele pra zarpar. Agora, se eu espero ele vir, eu tô de costa, e aí, entendeu? Daí tu já não sabe se... da onde que veio o golpe, né? Se vem, né? O Ivan já trabalhou com a gente, com os moradores de rua, e sabe como é que é. Nós nunca fizemos as coisas na hora. Nós nunca fazemos as coisas na hora. As coisas na hora que a gente faz é o culto, tu dá um prato de comida, é isso que tu faz. Dá uma roupa. Agora, se ele disser assim, cara, eu preciso de tal coisa, então amanhã, tal horário, tu me encontra em tal lugar. E aí tu vai ver se a pessoa quer. Quem quer muito dá um jeito, né? Isso, quem quer vai dar um jeito. Que muitas vezes, o que acontece, eu vou dizer pra vocês, é calor da hora. É calor da hora. Teve gente que me encontra, isso. Gente chorando e me abraçando, diz assim, cara, eu preciso mudar de vida, eu quero mudar de vida. Me tira da rua, me tira da rua. Aí disse, então amanhã, às 7 horas da manhã, eu venho aqui te buscar. Aí chega no outro dia, 7 da manhã, o cara, mas se tu tivesse tirado um monte, ele saía. Sim, se tivesse tirado um monte, ele saía. Mas hoje, ele estava na rua de novo. Entende? O problema não é o calor do momento. O problema é que nós mesmos fizemos coisa no calor do momento. Ou tu não vai, às vezes, tu sai daqui para ir lá na loja comprar uma geladeira. Aí tu chega lá, tu não tem a geladeira, daí tu vem com o fogão. Porque tu acha o fogão bonito. É que no calor da hora, tu tem a condição no calor da hora, ou seja, o cara está te oferecendo na hora ali uma coisa que tu sabe que é bom para ti. Mas não é aquilo que tu tem agora.
Mesma coisa, nós fizemos a peça Chama do Céu, Chama do Céu, Chama do Céu. As portas do céu. Porta do Céu e a Chama do Inferno. Tá também lá na nossa página lá do Instagram. Do YouTube, tá na página do YouTube lá. E naquela peça, gente, nós tivemos 4.000 pessoas em 3 dias, né? Foi 4.000 pessoas em 3 dias que foram lá no... 4.000 pessoas em 3 dias. E dessas 4.000 pessoas, eu quero dizer para vocês que 3.000 pessoas foram para frente, aceitaram a Cristo. Foi forte. Quantas pessoas estão lá? Aquelas pessoas que aceitaram Cristo lá. Entende? Calor do momento. Tu começar a falar que eu estou falando para vocês agora, nós começamos a falar a respeito disso, porque nós não temos vida, a gente sai daqui, cara, de verdade, eu não sou cristão, eu preciso mudar. E amanhã nós continuamos a mesma coisa. E não é assim que nós devemos ser, nós devemos mudar. Gente, eu nem comecei o assunto aqui, gente. Nem comecei. Nós vamos, eu vou tocar, já é 8h30, a semana que vem a gente segue, eu sigo daqui de novo, vou continuar no mesmo. Eu ia terminar hoje, mas não vai. Estava predestinado. Estava predestinado a isso. Mas foi muito bom, acho que foi sinceramente um dos melhores cultos que nós tivemos aqui. Foi muito bom, foi uma interação. Essa a nossa visão, que a gente possa ter esse tipo de coisa. Pessoas conversando, pessoas acrescentando e assim nós crescendo juntos. A nossa meta não é de forma alguma aquela meta da igreja que nós vemos, o padrão católico. Um padrão católico, que tem um pregador e ouvintes. Não é isso. A igreja de Cristo é aquela que eu fico maravilhado quando Cristo se sentava no Sermão do Monte. A palavra de Deus para nós que ele sentou, em volta dele estavam os discípulos, depois os mais chegados, e assim todas as multidões sentadas na volta dele. E eu não acredito que ele falava e não dava oportunidade para as pessoas falar. Nós vemos Paulo, quando Paulo diz, né, quando ele fala, se tiver alguma dúvida, as mulheres que não tiver alguma dúvida, pergunte para o marido em casa. Que aí o marido pergunta aqui na igreja, ou seja, era aberto para fazer perguntas dentro da igreja. Não que a mulher não possa falar na igreja, pessoal, já expliquei isso. É que a mulher tem um pouquinho mais de minuciosidade. Então ela vai te fazer uma pergunta e ela vai dizer, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então daí um pouco tu não está dentro do assunto, nós temos que conversar sobre aquele assunto. Então por isso que existe uma pessoa que faz sempre o meio de campo. Então a nossa meta é essa, que a gente possa conversar e crescer juntos. Essa é a nossa meta. Amém? Amém. Foi maravilhoso, vamos fazer mais uma oração. Vou pedir para o Ivan fazer uma... A Marione pediu pra gente orar por ela, que ela fez uma cirurgia e tá sentindo muita dor. Orar pela tua mãe, né? Que ontem não estava bem. Eu quero falar pelo meu pai. Pelo nosso pastor também, que não tá bem. Eu tô só... Eu tô virado um parede fossa, a cabeça em vermelho. Pelo pai da Marta. Não sei, sobe um pouquinho a pressão em vermelha, cara. Mas é normal. Quer dizer, amanhã nós vamos atrás de médico para isso. Diga aí. E o pai da Marta. O pai da Marta, a mãe do Vinícius, A Marione, a avó. a mãe, a Marione, E o César. Pai da o Paula, César, que fez a cirurgia, ele fez transplante de rim, De fígado. de fígado. Tá ali pertinho. Fígado. Fígado. Transplante de fígado. Cabeceira é o nome dele. Isso, não, o nome dele É o apelido dele. Sério. César. Nossa, no O fígado. pai da Paula. O pai da Paula. É essa música? Tem que... Então, não, mas é bom assim, divertir de vez em quando. Gracinhas. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Terça-feira nós estamos aqui novamente falando a respeito nós estamos na autoridade de Cristo, né? Amém. Nós vamos entrar, para variar, nós não entramos em nenhum ainda, agora nós vamos entrar, eu só fiz duas coisas e só fiz introdução até agora, mas acho que essa semana nós vamos entrar. Não temos pressa. Gente, quando eu comecei a fazer esse estudo aqui, eu senti muito no meu coração, depois de terminar esse estudo, eu só não sei se eu vou fazer nas terças, que vai terminar agora de terça também, de eu fazer o estudo, eu quero fazer Nova Vida em Cristo. Aquela que eu faço no retiro.
palestra de 3 horas e aí eu vou esmiuçar ela e aí nós vamos entender tudo que é falado, o que é ser covarde. Eu vou falar tintim por tintim tudo que às vezes a pessoa diz assim, não entrarão no céu os covardes. Aí a gente acha que covarde é aquele que tem medo de barata. Não, daí nós vamos falar o que é covarde, a gente fazer uma explicação total, que a gente precisa mudar de vida. Só não sei ainda se vai ser nas terças ou se vai ser no domingo. Aí isso a gente vai ver certinho o que vai fazer. Se nós fizermos no domingo, nós vamos começar na terça-feira, continuar o Salmo 119, que está no versículo 40 e poucos, eu acho, se eu não me engano. Nós vamos seguir viagem para terminar ele. Ok? Fica na paz. Ivan, faz a oração final para nós. Senhor, obrigado por esse culto, Senhor, obrigado porque a gente tem contato com a Tua Palavra, Senhor, porque a gente tem a liberdade de, que nem a Cássia orou no início do culto, de se reunir em Teu nome, para ler a Bíblia, para dialogar sobre a Bíblia, para cantar para Ti, Senhor, para falar abertamente sobre a nossa fé em Ti, Senhor. Tantos países aí que é proibido e as pessoas têm que esconder um pedaço da Bíblia, dobrar no bolso, enfim, e a gente pode carregar quantas Bíblias a gente quiser, e não só carregar na rua, mas ler e falar sobre ela no mercado, na rua e numa rede social. A gente quer te agradecer por essa liberdade, Senhor, por esse direito que às vezes a gente não tem nem noção de quanto a gente é felizado por isso, Senhor. Que essa palavra que a gente conversou hoje, que a gente trocou ideia, que isso faça a diferença nas nossas vidas, Senhor, na vida de quem está assistindo o culto na live, Senhor. Ajuda essas pessoas que estão precisando, Deus, de alguma intervenção Tua, Senhor, que foi comentado sobre esses pedidos de oração, Senhor. Esteja colocando as Tuas mãos, Deus, sobre cada pedido, Deus, sobre cada vida, Senhor. Abençoa também a vida do nosso pastor, Senhor, que o Senhor abençoe a saúde dele, Senhor, abençoa os médicos ao qual ele vai ter consulta para que entendam tudo o que está acontecendo e que ele se sinta melhor, Senhor, e que ele confie cada vez mais em Ti, Deus, e cuida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Só para a gente lembrar, hoje em dia nós vemos nas igrejas aí, são homens que estão falando o pensamento deles. Eles têm pregações temáticas e eles pegam temas e colocam, eles pegam ideias da cabeça dele e colocam um versículo para fundamentar ou respaldar a ideia deles. E o que nós temos tentado fazer aqui é o que Esdras fez lá quando Neemias estava fazendo leitura pública das Escrituras. Nós temos lido a Escritura e conversado a respeito dela. Isso que é o Evangelho de Cristo. Para colocar a nossa vida fundamentada na palavra e não a palavra fundamentada na nossa vida. Nós temos que fundamentar todas as coisas na palavra de Deus e não nós fundamentar as nossas ideias com a palavra de Deus. Então que nós possamos mudar de verdade. Mais uma vez, nossa meta não é ser arrogante, ser melhor que os outros, não, de forma alguma. Nós queremos mostrar para as outras pessoas que aqui existe a Igreja de Cristo, aquela que nós falamos a semana passada, né? Lembra da semana passada? Que Cristo é o caminho para libertar das confusão religiosa? É isso. Nós temos que sair da confusão religiosa e viver Cristo. Isso que nós temos que viver a religião, religar-se com Cristo. E é isso que nós temos tentado fazer aqui. E você é convidado de estar conosco, caso você queira. Se não quiser também não tem problema nenhum, se quiser continuar participando na live. Agora, procure, como eu falei semana passada, uma igreja mais próxima que tiver de Cristo. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure Cristo, viva Cristo. Amém? Amém. Faz um louvor e assim nós encerramos, tá?
nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra-te adorar e adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. O Senhor abençoe vocês e fiquem na paz até terça-feira.